Fala galera, vamos entrando aí, pessoal. Vamos lá, vamos aguardar aqui os nossos convidados. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Vamos chegando aí que hoje tem muita coisa, hein? Tem muito conteúdo aí, tem muita coisa para vocês aprenderem. Pessoal aí que é solteiro, pessoal que é casado, pessoal que é orante. Vamos lá, todo mundo aí. Vamos nesse momento agora tá dando início a uma live poderosa aí na tua vida que vai com certeza te ajudar, vai contribuir aí para algumas dúvidas, questionamentos que você tem acerca de uma vida a dois, beleza? Então, aproveita esse momento enquanto o pessoal está chegando, convida, envia essa live para o pessoal que você conhece, compartilha com o pessoal que você conhece, chama todo mundo aí, chama o pessoal da sua igreja, o pessoal da sua célula, chama os amigos, chama todo mundo aí. Vamos nessa live, vamos interagir aqui junto conosco e vamos aprender bastante. Alguma coisa? Hoje nós vamos dar continuidade à série de lives que a gente já estava fazendo sobre relacionamento. A gente começou dando uma introdução, falando sobre oração, namoro. A gente passou pelo noivado e hoje a gente vai entrar um pouco mais, aprofundar um pouco mais no casamento, né? Para você que tem as suas dúvidas, para você que é casado e quer saber mais a respeito, você vai saber nessa noite. Nós temos 2 casais, convidados, Rayane, o Elber, a Aline e o Paulinho. E a gente está aguardando eles entrarem para a gente dar início. Então é isso aí, gente. Então já vai preparando tudo aí, pega a tua caneta, pega teu caderno aí, né? Vamos anotar tudinho para você poder aprender bastante aí, enquanto o pessoal vai entrando. Vamos movimentando aí os comentários, movimentando aí no Instagram aí da pastora, em nome de Jesus aí, vamos começar a movimentar aí, vamos dar hit nesse negócio, hein? Vamos começar que hoje o negócio vai ser sério, tem que ter muita maturidade aí, hein? Pra gente poder estar nessa live. Vamos lá então, vamos dar início aí, cadê? Já chegou? Chegou aqui? Não? O pessoal já tá chegando aí, vamos ver aqui com eles aqui, se eles já estão se resolvendo aqui. Enquanto isso, você já vai preparando tudo aí. Quais são as suas dúvidas a respeito de um casamento? Quais são as suas dúvidas a respeito de uma vida a dois, né? Todo mundo, será que mandou as perguntas lá? O pessoal que mandou as perguntas, nós vamos responder as perguntas, né? Já vamos convidando todos vocês aí para poder tá mandando aí pra gente qualquer coisa. Você que ainda tem uma dúvida e falou, não deu tempo, pode mandar no meu WhatsApp aqui que a gente abre rapidinho aqui. A gente tá transmitindo aqui no Instagram da pastora, no Instagram da Samara, então a gente rapidinho já pega e abre aqui, já dá uma olhada pra você, beleza? Então vamos dar hit aí, o pessoal tá chegando, movimentando bastante, né? Quem assistiu a live de ontem, né? A live de ontem também foi top, né? A live às 11h03 da noite, então já era uma live já que realmente ali pra galera que já tá na mira do gol aí realmente para casar, e a gente sabe como que é complicado as dúvidas, né? Então foi uma live mais rasgada, foi top também, né? Espero que vocês tenham gostado da live de ontem, né? Que foi feito no perfil do Arena Jovem Oficial, e hoje a gente vai vir com tudo também, né? Então teremos aí o missionário Elbi, a missionária Rayane, teremos também o missionário Paulinho e a missionária Aline. Então hoje vai ser pedrada. Então você prepara o coração aí, prepara a alma, prepara o espírito, porque hoje Deus vai falar. E como diz lá ontem na live, vai falar no seu ouvido, amém? Porque não é no coração não, porque quando Deus fala no coração, o coração do homem é enganoso, diz o livro de Jeremias, né? Então Deus ele vai falar no teu ouvido para você entender com toda a clareza, beleza? Então o Elbi e a Rayane tá chegando aqui agora, glória a Deus, vamos lá, deu certo aí, tá? Estão me ouvindo? Conseguindo me escutar aí direitinho? Sejam bem-vindos. Boa noite. Muito obrigado, boa noite, galera. Vamos só aumentar aqui o volume aqui, aí, beleza. Show de bola. Top demais. Boa noite, show de todo bola. mundo. Boa noite. O pessoal já está movimentando aqui já.
Já estão lançando até pergunta já aqui, ó, no direto. Meu Deus, Quem é hein? solteiro e quer Direto. casar aí tem que comentar. Eu quero Eles casar. estão perguntando aqui, ô Rayane, qual é o maior defeito do Elbio e o Elbio, qual é o maior defeito da Rayane? Não tem defeito. Então, Hoje, responder. O hoje defeito nós da decidimos, não tem defeito, Thiago. Não tem, né? hoje nós Tô decidimos lutando pra colher. Decidimos separar a live em 3 blocos, né? E o Elber e a Rayane vão começar falando a respeito do papel do homem e da mulher no casamento, porque o homem tem um papel e a mulher também. E eles vão falar mais a respeito. É com vocês! Passa a bola para vocês, galera. Vai lá! E agora, nesse momento, com vocês! Então, gente, tava conversando com a Rayane e não tem texto melhor para a gente explicar qual o papel do homem, qual o papel da mulher. Eu não vou ler porque é um pouco extenso, mas é aquele texto onde diz que a mulher ela precisa ser submissa ao homem, assim como a igreja está submissa a Deus, a Jesus, e o homem amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja, né? E aí eu estava dando uma olhada no texto aqui, ele é muito interessante, eu achei muito interessante uma parte que ele fala o seguinte, eu vou falar sobre o papel do marido, a Raine sobre o papel da mulher, né? E tem uma passagem onde ela fala que Jesus ele teve uma entrega total pela igreja. E eu acho que isso é onde o marido onde o marido se posiciona. Ele tem que se entregar totalmente a um casamento. Ele não pode entrar, eu vou entrar aqui com reservas. A entrega tem que ser total, não pode existir reservas dentro do casamento, porque às vezes a gente vê muito, por exemplo, o marido que entra ali e não se entrega totalmente, e o que ele não se entregou totalmente, ele vai buscar na rua. Ele vai procurar em outro lugar para suprir, porque nós temos nossas necessidades e nós queremos supri-las. Mas é interessante, eu achei muito forte, porque fala-se de uma entrega total. Então, quando o homem ele tem que ter essa entrega total, não é uma entrega total de, não, estou no casamento, beleza. Não, ele tem que ter uma entrega total como homem para sua esposa, ele tem que ter uma entrega total como cabeça, como a Bíblia diz que nós somos. Ele tem que ter uma entrega total, muitas vezes, no momento de dificuldade. Ele, independente do que quer que aconteça, ele tem que dar um jeito, o homem ele vai se virar. Isso, para mim, é a entrega total. Ele tem que suprir as necessidades da esposa, assim como Cristo supre, na verdade, cada uma das necessidades que a igreja tem. Teve uma outra partezinha que eu salvei aqui, ó, o amor de Cristo torna a igreja... Não, desculpa. Tudo que ele faz e diz tem o propósito de extrair o melhor dela. Aqui é um momento que eu achei crucial, porque o que acontece? Muitas vezes o homem ele quer se sobressair à esposa. Não, eu sou o cabeça, eu que manda, que é tudo comigo e acabou. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, mas para ela ser sábia, ela precisa da ajuda do homem. Se o homem quiser se sobrepor à mulher e dizer que ele que manda em tudo, ele acaba que ele não consegue deixar a mulher ser sábia dentro da casa, né? Então, tudo que o homem faz tem que ser para extrair o melhor da mulher. Ele tem que elogiá-la, ele tem que estar perto da mulher, ele tem que ouvir. Ouvir mulher é difícil, só Jesus, mas realmente Jesus era diferenciado. Jesus era diferenciado, só por Deus. Mas é necessário, entendeu? Eu acredito muito nisso. Se a gente quiser extrair o melhor da mulher, nós precisamos dar o nosso melhor. Jesus, ele espera o melhor da igreja sempre. Mas para isso, antes de tudo, ele se entregou. Ele deu tudo que ele tinha de melhor para ter o melhor da igreja. Eu acredito muito nisso. O homem, às vezes, ele quer ter o melhor, mas ele não quer dar o melhor. Ele se acha que por ser homem, ele fala, não, a mulher que tem que me servir, a mulher tem que fazer tudo para mim, quando na verdade não, o homem precisa disso. Ou na verdade acha que só dando presentes, acha que ser homem numa relação é isso, né? Suprir financeiramente. Suprir financeiramente. Tem muitas mulheres infelizes por conta disso, porque o cara acha que para ele existem duas necessidades, o sexo e o dinheiro. E para ele nada mais. Uma relação acaba chegando ao fim muitas vezes por causa disso, né? Porque o homem é difícil. E só para finalizar, que fala que no versículo 28, para quem quiser o texto, está em Efésios 6, a partir do 21. E aí, só para finalizar, no versículo 28, ele fala assim, ó,
até porque ele estará fazendo bem a si mesmo, uma vez que ambos são um pelo casamento. Então, quando nós, homens, fazemos algo bom dentro do nosso casamento para nossa esposa, nós estamos fazendo para nós. Que a Bíblia nos diz que nós nos tornamos um, né? Então, não é Verdade. eu vou fazer por ela. Não, você está fazendo pelos dois, porque os dois são um. É interessante essa matemática de Deus, né? Somos dois, mas somos um. Você está Então, a gente, plantando uma semente que você mesmo vai colher, né? justamente, é algo que nós precisamos entender. O homem, ele não tem só essa... Ele não é só o macho. Eu sou o macho do casamento, não. Ele tem que dar o carinho que a esposa precisa, ele tem que estar junto com a esposa quando ela precisar. Muitas vezes sem falar nada, só ouvir. Ele precisa cuidar. Nós temos esse papel de cuidador, de provedor, de tomar as decisões. Às vezes o cara fala, não, eu sou o cabeça, mas no momento de pressão, ele arrega. Não, ele tem que estar ali para tomar a frente de tudo e falar, não, a gente está passando por um problema difícil, sei lá, uma dificuldade, e ele tem que direcionar. Eu acho que o maior papel do homem é o direcionamento, porque a mulher ela é mais sensitiva, ela consegue perceber o que o homem não percebe, mas ela espera do homem esse direcionamento para sair de uma crise, para sair de uma dificuldade, de um problema. Então, eu acho que o homem é esse cara que dá um direcionamento, que é o provedor da casa, sim, não só financeiramente, mas emocionalmente. Um cara que supre a mulher com o carinho, ele precisa estar perto da sua esposa, cuidar da sua esposa, para que não tenha problemas maiores. Mas, né, agora contigo, Gatinho. E aí, vocês querem falar alguma coisa? Vai lá, vai lá. Quer Falar o falar? papel Bom, da gente, mulher, né, Rayane? então, né? O papel da mulher, o maior papel da mulher é ter paciência. Novidade. Essa é a maior verdade. Você, mulher, Eu não entendo, Thiago, você entende? Eu não você entendi que nada. tá. Ô, Rayane, pô, o Elvio começou um negócio assim, né? Falando da Bíblia, tal, dos versículos, uma coisa assim, né? Tão fofa, né, gente? Mas Tão fofa, paciência é fruto do Espírito, tão né, fofo, Rayane? Também tá na né? Bíblia. Tão fofo, É, gente. Aí, tipo assim, aí pega, já vai logo, tá. Já vem dando cajadada logo, né, Thiago? Já vem logo com a cajadada, né? gente, a mulher, ela precisa. Não, mas isso é bem real. Ela precisa ter paciência. Porque é muito. Tem mulher, querida, você precisa estar pronta para você entrar no relacionamento. Porque tem mulher que é muito histérica, tem mulher que é muito chorona, tem mulher que ela não tem controle de nada. E se ela não estiver pronta para entrar numa relação que ela vai ter que ter o controle, ela acaba com tudo. Por isso que a Bíblia, e não tem coisa pior do que a mulher chata. Porque a Bíblia até compara que é como uma torneira. Coração de gelo. É como uma torneira que tá com goteira. Lá em casa aconteceu uma situação essa semana que justamente a torneira estragou e ela ficava o tempo todo pingando. E é muito insuportável você lidar com esse tipo de situação. E trazendo isso para o papel da mulher. Uma mulher que ela não tem sabedoria, que ela não tem controle, que ela acha que ela resolve tudo gritando, né, com histerismo. Uma mulher que acha que resolve tudo chorando. Se ela chorar, o cara vai lá abraçar ela. Ai, meu amor. Não, querido. Pelo menos com Elvio não resolve, entendeu? Não adianta chorar. Não mesmo. Ele é uma pessoa que tem um coração muito bom, graças a Deus por isso. Então, Mas nesses momentos parece que não tem coração, né? obrigado por falar as minhas palavras. Não é você Mas- que tá dizendo, né, Rayane? Não é eu mas, que falei, mas eu Rayane, falei. deixa eu te falar uma coisa. É coisa de homem, velho. Deus fez assim, entendeu? Não tem como mudar. Tem que reclamar com Tem um Deus. controle sobre a situação, né, Aham. Thiago? Pra que ficar doido? A gente vai resolver. Não vai resolver, entendeu? A treta é com Deus, velho. A treta é com Deus. Vai lá, Rayane. Mas, continuando, a mulher ela tem que ser aquela ajudadora, né? Como a Bíblia mesmo diz. Gente, e tem mulher, eu fico encabulada, que tem que mulher, em vez de ajudar, não, né? Ela atrapalha o cara. Ela tá vendo que o cara já não tá bem, ela termina de lascar com a vida do cara, entendeu? Ela quer ser ruim, ela quer humilhar, ela quer pisar. Vou falar logo a verdade aqui, na linguagem que a gente... Bora rasgar o verbo aí. Isso tem em casamento cristão, porque acontece muitas discussões, às vezes, quando casais lideram a mesma equipe.
E eles acabam discutindo por situações dentro da equipe e a mulher acha que resolve tudo brigando, gritando, com ignorância. E não é. Se ela não for ajudadora, né? Se ela não se posicionar como uma mulher sábia e não entender que tem a hora certa dela falar, a hora certa dela ficar calada, a hora certa dela entrar em ação. Porque Eclesiastes 3:1. Isso. Porque a mulher, ela tem a sensibilidade muito grande para situações da vida, né? Ela vê muito mais longe do que o homem, na verdade. Mas se você não escolher casar com a pessoa certa, com a pessoa de Deus, você vai se ferrar num casamento. Porque um casamento são duas culturas diferentes. Minha mãe me ensinou a ser uma mulher talvez totalmente diferente do que o Elber esperava. Isso é bem real mesmo. E aí, se eu não encontrasse Jesus... Rayane Frozen. Se eu não encontrasse Jesus, talvez eu não teria como levar um casamento abençoado. Eu teria puxado para um lado da minha família, teria feito tudo diferente, teria errado muitas vezes. Mas eu e o Elber já passamos por algumas dificuldades no casamento que eu tive que me posicionar, né? Porque quando o homem ele tá passando por um problema, por um estresse, por exemplo, o cara tá estressado, não adianta você ficar no pé dele. Larga. Por favor, mulher. Abre de Faz isso não. Por favor, Conselho, ó. mulher. É isso aí, Rayane. O que tá Conselho. acontecendo? O que tá acontecendo? Dá um O que tá conselho. acontecendo? Entrega, como é que diz? Entrega na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Não, esse é entrega. Não pode segurar, não. Esse é entrega. Não adianta. Fala, Pelo amor Deus. de Deus. Fala Não, assim, ó. Mulheres que estão assistindo a live aí, que casadas, as que vão se casar, quando tiver uma situação assim que você vê o marido estressado, você vê o homem estressado, você fala assim, Deus, a ti eu entrego o espírito desse homem. Não, sabe por quê? Thiago, já aconteceu situações em que o Elber estava estressado e eu, antigamente, bem O passado. Elber nunca fica estressado. Só a Rayane que sabe, entendeu? E aí, tipo assim, o Elber estressado e eu falando, e ele estressado, e eu vi a hora dele enlouquecer, entendeu? Até eu perceber que tudo que eu tava fazendo tava muito errado. Daí eu parei. Mas só que é aí que tá. Tem mulher que não tem percepção, entendeu? Quando o cara tá estressado, eu acho que ele só quer uma coisa. E a gente sabe muito bem o que ele quer. Resolve né? Dormir. Ele quer uma... Ei, Rayane, o que ele quer? É justamente o que está acontecendo hoje por decreto do governo. Isolamento. Resumindo, ele quer a mulher bem longe. Ele só quer a mulher perto para uma coisa, né? Então, se você chegou até o caso... Resolver tudo, aí. Gente, então, mulheres, você que está pretendendo se casar, você que quer casar, você que já é casado, você precisa ter muita sabedoria mesmo para lidar com as situações, porque os homens, eles falam que as mulheres são difíceis, mas a mulher, ela tem que ter o Espírito Santo de Deus, todos os frutos para poder lidar com o cara, viu? Porque o homem é difícil. Nem todos os homens demonstram sentimentos. Os homens, eles acham que o tempo todo eles estão bem, né? Eles nunca vão ficar mal. E quando fica mal, não quer ninguém. Demora a demonstrar. Alguns têm dificuldade de demonstrar fragilidade, né? Alguns, eu já lidei com vários casais que o cara tem muita dificuldade de lidar com o que sente. Até, tipo assim, aconteceu uma coisa ruim entre os dois. O cara tem dificuldade de falar para a mulher o que está acontecendo, entendeu? Por quê? Porque ele pensa, talvez, que ele talvez veio com uma dificuldade já de família, que o homem não se posiciona, daí ele não consegue, ele trava. Daí tem mulher que quer ser o homem da relação, que quer resolver tudo, que quer reverter o papel. Quer reverter o papel, acha que manda no cara, quer falar mais alto, quer resolver tudo, né? E não é assim, a mulher ela tem que se colocar no lugar dela, o homem é o líder, é o cabeça, ele tá na frente, ele resolve. Só que aí tá, se você casa com o cara errado, daí, minha filha, ele vai te conduzir pro buraco mesmo, entendeu? Então você tem que ser inteligente para escolher a pessoa que vai estar do seu lado, a pessoa que vai te conduzir. Ela vai te conduzir pro sucesso, para mais perto de Deus, ou o homem que você escolheu vai te conduzir pro fracasso, né? Então... Pro inferno, para mais perto de Satanás. Pra mais perto. São as duas opções. Tem duas opções, Se escolhe. não tá perto de Deus, tá perto de alguém. Escolhe, né? Escolhe. Tem que estar.
Então, só para a gente finalizar, que já deu o nosso tempo, homens, pelo amor de Deus, seja o homem da sua casa, entendeu? O que eu vejo hoje em dia que destrói muitos relacionamentos é justamente não ter papéis bem definidos. O homem quer ser a mulher quer ser o homem. Ah, mas é porque eu sou independente. Hoje em dia a gente ouve muito de mulher, não, que eu sou independente, eu não dependo de homem, Ninguém que não sei manda o em quê, mim. ninguém manda em mim. Aprendi com a minha mãe que eu não dependo de homem, por exemplo, entendeu? Então, para ter um casamento abençoado, tem que ter papel bem definido. O homem é homem, a mulher é mulher. O homem é o cabeça, a mulher é auxiliadora, é submissa à missão. Submissão não é que ela é escrava do homem. Quer dizer que ela está junto na mesma missão do homem, que ela precisa ajudar o homem a cumprir a sua missão. Deixar mais leve, não Isso. pensar, né? Então, o que acontece? Homens, seja o homem da sua casa, cara, supra a necessidade da sua esposa, todas as necessidades que ela tem, todas. E mulher, por favor, supra as necessidades do homem. Todas as necessidades. Todas, uma em especial, por favor, supra essa necessidade. Brincadeira, gente. Ei, Web, será que Na live. será que é bom falar qual que é a necessidade especial aí? Porque talvez acho que as pessoas não saibam. Chegou aqui na live ainda mesmo. Todo mundo tá aqui ainda mesmo. Mulher, quer o seu homem em paz, seu marido em paz, seu marido tranquilo, resolvendo tudo? Libera! Libera! Libera geral. Então, gente, Brincadeira, mas é isso, homem. Seja homem. Entendeu? Dicas, seja homem. Pelo amor de Deus, seja o homem da sua casa, seja o provedor, o cabeça, o cara que está ali para resolver problemas. Assuma suas responsabilidades e não fuja delas. O homem, às vezes, tem a tendência de fugir e deixar a mulher se virar. Não, seja o homem, assuma suas responsabilidades. Mulher, só vou dar essas dicas para a gente sair, gente. Mulher. Tudo bem? É porque senão daqui Fica a aí. pouco... Dorme aí, Web. Dorme aí, eu te presto um short. Eu tenho uma dica para a mulher. Dê o espaço que seu marido precisa. Não fica sendo a goteira chata, sufocando, batendo na tecla o tempo inteiro. Ele vai passar pelo estresse e depois ele chega e resolve o problema. Só deixa desestressar. gente, outra coisa, duas coisas importantes que eu preciso falar é, mulher, você não é líder do seu marido. Porque tem mulher que quer ser líder, né? Ela acha que ela é o líder do cara. Tipo assim, você já orou? Você é isso? Você não é homem de Deus? Você não quer dar célula? E, gente, isso aí, se você não escolheu a pessoa certa o suficiente para saber que ele tem que orar, que ele é homem de Deus, não é você que vai converter ele, não. Não adianta, entendeu? Quem convence as pessoas é o Espírito Santo, não é você, mulher, dando uma de doida, né? E uma coisa... Você, na verdade, através do Espírito Santo e com o seu exemplo, porque, na verdade, não adianta você falar muito, sendo que seu posicionamento, o seu exemplo não correspondem com aquilo que você fala, muitas vezes. Verdade. E isso que eu ia falar agora, que se a mulher não tiver a presença de Deus, que é o essencial para uma relação, principalmente para a mulher, porque ela é mais frágil, ela precisa de mais atenção, de carinho, de cuidado. E às vezes ela casou com um cara muito bruto, né? Que é totalmente o oposto dela, que não é do carinho, a linguagem de amor não é essa, não é o toque. A minha linguagem de amor e a do Elber é totalmente diferente, então a gente precisa estar o tempo todo se ajustando para não entrar numa crise. A linguagem do amor do Elber é comida, né? Então, gente. Com toque físico. Então, mulheres, tenham a presença de Deus para manter um relacionamento. Isso é tudo. E você vai saber o que fazer em todos os momentos, em cada situação. Amém. Então é Show isso, de galera. bola. Tu não falar alguma coisa? Desculpa. Hã? Quer falar? Quero comentar uma Não. A gente vai dar continuidade no próximo bloco agora, com a Aline e com o Paulinho, que vão falar agora a respeito de crises no casamento. Então, nós vamos encerrar agora a participação do Elber Rayane. Muito obrigada. Espera aí, rapidinho. Vamos tirar um print da tela aqui para o pessoal poder Thiago, compartilhar. Tá bom? Faz aquela cara de paisagem aí. Tô brincando. Vai, pode. Vai lá, gente. Pessoal, vocês pegam, tira o print da tela. Tira o print da tela, posta lá, marca o Elber Rayane, marca a gente, coloca lá o seu comentário, coloca lá o que você aprendeu, uma frase que você gostou, faz isso lá, tá bom? E compartilha lá com o pessoal, compartilha com geral, marca lá a gente, beleza? Vai lá, vamos tirar a foto agora. Vamos chamar agora a Aline e o Paulinho.
Obrigadão. Obrigada, vocês Show de são bola. maravilhosos. Top, Amo top, vocês. top. Beijo. Só não aprendeu quem não quis, viu? Só não aprendeu quem não quis. Vocês foram objetivos, claros, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Amém. diz às igrejas, né? Porque quem não aprendeu, pelo amor de Deus, né? Melhor coisa. Tchau. Falou. Falou, tamo junto. É isso aí, gente. Vamos entrar agora no nosso Dar prosseguimento, aguardar a Aline e o Paulinho. próximo bloco agora, né? Crises no casamento. Então, você que quer aprender sobre crises, você viu agora o papel do homem, o papel da mulher, né? E interessante porque quando fala de papéis, se esses papéis não forem bem definidos, eles vão levar a crises, eles vão levar a problemas, eles vão levar a atritos dentro do casamento. Não significa que você precisa o tempo todo viver. Tem gente que tem essa cultura de viver em atrito, né? Mas não é isso que Deus tem para sua vida, amém? Então a gente vai entrar aqui agora com o Paulinho e com a Aline. Eu acho que tá dando, acho que caiu, deu erro, já travou. Qualquer coisa já avisa aí para eles verem do outro celular. Então, gente, é muito importante a gente entender o papel do homem, o homem como sacerdote, o homem como aquele que é cobertura dentro da sua casa. Por isso que, no caso aí, homens, você precisa ter uma estrutura fortalecida em Deus. O que a gente vê hoje, né, mais nas pessoas, né? O que a gente vê mais hoje nos homens? Os homens com uma estrutura emocional totalmente fragilizada, sendo que eles vão ter que ter a estrutura forte, firme, para poder estar à frente do casamento, sustentar as responsabilidades de tomar decisões, sustentar as responsabilidades de entender as coisas dentro do cenário, dos conflitos. Então, é importantíssimo, homem, tá? Falando para a macharada aí, é importantíssimo você ter um emocional resolvido, uma identidade forjada, sabendo quem você é, sabendo, tendo uma autoestima em Deus, tendo um coração em Deus, porque essa estrutura ela vai ser provada. Porque a partir do momento que você se casa, o cordão umbilical familiar, espiritual, ele é cortado. E quando ele é cortado, significa que o problema que vinha na vida do seu pai e da sua mãe, esse problema que vinha na vida do seu pai e da sua mãe vai vir sobre você, vai vir diretamente para você. Então é muito importante você ter essa estrutura para que você consiga desempenhar o papel como o Elbio colocou. Mulheres também ter muito a presença de Deus, ter muito o coração em Deus, como a Rayane colocou. Por quê? Porque o seu marido não vai conseguir te suprir dentro da sua necessidade emocional, muitas vezes. E Deus vai te ajudar dentro desse papel a compreender, a se amar, a ter uma autoestima, a entender, passar por esse processo, e desenvolver essas habilidades que levam tempo, que é uma questão de maturidade. A mulher, ela amadurece mais rápido do que o homem, ela tem uma percepção mais aguçada, ela tem um emocional mais sensitivo. Ou seja, já o homem não. O homem ele já é mais razão, ele já é mais racional, ele quer interpretar as coisas de acordo com aquilo que ele vê e que ele pode tocar, que é coisas concretas. E dentro disso é importante vocês entenderem esses papéis para conseguir, de fato, consolidar um casamento saudável, um casamento sadio, um casamento em Deus, e que os conflitos, eles vão acontecer, os atritos, por conta de duas culturas diferentes, mas com duas pessoas, quando tem um coração em Deus, esses conflitos, ele vem para trazer ajustes e amadurecimento no casamento, que isso mais para frente se torna crescimento. Fala, irmão, um pouquinho. A Aline e o Paulinho estão entrando aqui para falar a respeito das crises, né? E nós vamos dar continuidade. Agora eles entraram, conseguiram. Paulinho, você tá me ouvindo aí, Paulinho? E amadurecimento do casamento. Calma aí. Tá. Sejam bem-vindos, boa noite. A gente falou que vocês vão dar continuidade falando a respeito de crises no casamento, né? Como se posicionar diante das crises, da situação difícil. Então, é com vocês agora. Bom, então, o Elbio e a Rayane trouxe, né, a questão dos papéis no casamento, e é extremamente importante para evitar, né, que o casal venha... Boa noite, né, gente? Eu já... Peraí, gente, a Aline chegou, o Paulinho chegaram. Eles vão falar agora com vocês, né? Dê uma boa noite aí nos comentários aí para eles, que eles vão dar uma boa noite para vocês.
Pronto, vai lá, Que é vai lá. acelerado, aqui é acelerado. Não, demorei tanto para conseguir conectar que aí eu já emendei aqui no assunto, né? É. Então, pessoal, é, quando os papéis, né, no casamento, eles não são executados da forma correta, né? Quando o casal não consegue ali ter um entendimento, não consegue entrar em acordo, né? Que é o que eu falo muito. Casamento é acordo, casamento é renúncia. Então, quando os parceiros eles não conseguem ter esse acordo, quando eles não conseguem, muitas vezes, renunciar, né, várias coisas para o bem do casamento, para o bem do casal, surgem, né, conflitos, surgem problemas. E a gente queria primeiro, né, trazer para vocês o que que a palavra de Deus fala, né, sobre separação. E a gente vai até aproveitar e vai responder a pergunta da live anterior, né, que uma pessoa tinha perguntado a respeito disso, né? Então, Paulinho vai falar aqui o que que diz, né, na palavra de Deus para a gente poder explicar para vocês. Tá, então, a Bíblia fala lá em Mateus 19, né, do 3 ao 12, Jesus ele traz ali, os fariseus estavam querendo, né, pegar Jesus ali e trazer uma palavra para ele que pudesse trazer dúvida, que ele pudesse falar, e agora, o que que eu vou fazer ali, né? E ele diz assim, ó, alguns fariseus chegaram perto dele querendo conseguir alguma prova contra ele e perguntaram, será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu, por acaso vocês não leram os trechos das Escrituras que diz, no começo o Criador os fez homem e mulher. E Deus diz, por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Então é interessante que aqui Jesus ele traz essa passagem, né? Só que o que acontecia era que os fariseus, né, eles sabiam da lei, eles eram homens que consultavam a lei diariamente, então eles queriam pegar Jesus a respeito disso. E é interessante aqui porque eles perguntam mais para frente, né? Mas por que que Moisés deu carta de divórcio, né, para que os homens pudessem se separar por causa de alguns motivos? Naquele tempo, Moisés tinha dado carta de divórcio para os homens, né, quando a mulher ela não podia procriar, né? Não poderia ter filhos, né? Ela não poderia, quando ela tivesse alguma situação que ele não se agradaria dela, né? Ele ia até os juízes davam essa carta para ele e tinha todo um padrão ali, um rigor, ele ia lá, escrevia, né? E dava essa carta de divórcio. E aí, continuando, né? Os fariseus vão e perguntam, nesse caso, por que que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora, se der a ela um documento de divórcio? Jesus respondeu, Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte, o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Então, essa palavra aqui, né, Jesus, ou seja, Jesus ele já está falando ali, ele é contra o divórcio, né? O que aconteceu é que Moisés já estava ali importunado em relação a tantas situações, provavelmente de divórcio, que ele foi lá e colocou essa carta de divórcio e os homens começaram, né? Ou seja, por causa da dureza de coração daqueles homens. E é interessante aqui que Jesus ele também coloca uma situação ali, né, a respeito da separação, que é a única, que ele fala assim, né, a não ser em caso de adultério, né, a única forma de separação que tem, né, e é interessante que se você for lá no grego dessa palavra aqui, se você for lá na raiz dela, o Bispo Rodovalho estava falando que eu acho que é muito legal isso, que ele chega na palavra que chama porneia, né, o que é porneia? Porneia é um sentido mais amplo da palavra, que é quando há, né, ele fala, né, que é quando há fornicação, adultério, relacionamento entre um outro homem, né? Já houve casos, por exemplo, de situações que a pessoa era ali homossexual, né? E a mulher casada com aquele homem estava ali só para, né, enganar ali, dizer que ele era homem de fachada, né? Então, quando há essa situação ali, ele já há uma situação ao qual ele tem
ele pode, né? O homem ou a mulher podem se separar, tá ok? Então, essa é a única forma que pode haver a separação, Hein, Paulinho, né? tem que E tomar o cuidado que se interessante, falar um negócio desse aí, muita mulher aí vai orar e vai falar, ô Senhor, que ele começa a gostar de outra coisa, porque eu já não aguento mais esse homem. é Então, verdade, é verdade. tô só brincando aqui, né, com vocês, mas é muito interessante isso que o Paulinho colocou, e a gente tem que entender que não é utilizar um texto, né, sem contexto para virar um motivo para pretexto, né? Mas sim entender de Justamente. fato o histórico como você está trazendo aqui. Então, fica bem ligado aí, pessoal. Pessoal, e assim, a questão do que Deus diz, né? Algumas pessoas que casam, elas têm muito medo disso, né? Assim, por exemplo, e se eu casar, não der certo, se eu separar, eu vou pro inferno, não vai ter perdão para mim, né? Esse é um assunto, na verdade, bem amplo. A gente queria até sugerir para quem tiver mais interesse, tem uma tem uma palavra do Bispo Rodovalho sobre isso no Saraplay, onde ele explicou mais detalhado, né? Então, por exemplo, existe a situação de adultério, né? Onde a pessoa pode sim se divorciar, mas também existe a situação de violência doméstica. Porque tem muitas mulheres que sofrem violência doméstica e nelas tem esse princípio da palavra, mas isso também não é a vontade de Deus, que a mulher seja espancada em casa, que a mulher sofra algum tipo de violência, né? Então, o nosso bispo também fala sobre isso, né? Algumas vezes que caso de adultério, caso de violência doméstica, que tem, né, vamos dizer assim, uma abertura para essa questão do divórcio, da separação. E a gente sabe que esse assunto é muito delicado e a gente trouxe isso na live hoje para que vocês ficassem alertas, né, aqueles que ainda não casaram. Porque as pessoas, eu já atendi, né, discípulos, pessoas que falavam assim, quando eu estava namorando, no fundo, eu sabia que essa pessoa não era para mim, Isso acontece só que eu demais. tinha isso, só que eu tinha expectativa de que depois do casamento, né, com a palavra de Deus e a minha liderança e tal, essa pessoa ela ia agir diferente, ela ia mudar isso e tal. E, gente, isso não acontece, Isso é sabe? uma lenda. Eu já tem várias pessoas que eu já conversei que me falaram isso. Quando eu namorava, eu já via sinais de que não era para me casar, não ia dar certo, mas eu quis continuar, eu quis insistir, e aí hoje a pessoa colhe os frutos dessa escolha, né? Então, assim, eu não sei se você tá vivendo uma situação assim hoje em dia, de estar gostando de alguém, mas você vê, nossa, eu gosto da pessoa, mas tem isso aqui que eu não acho legal, tem aquilo outro que eu não acho legal, mas eu acho que depois que casar as coisas se resolvem. Gente, Aline, aquilo que era bom no relacionamento antes de casar fica melhor depois, mas aquilo que era ruim fica pior também, entendeu? Então, assim, Verdade. as pessoas precisam ter esse entendimento. Se não tá dando certo agora no namoro, na oração, né? Talvez já no noivado, não é no casamento que vocês vão conseguir se resolver ou que você vai conseguir mudar a pessoa que tá contigo, entendeu? Né? A pessoa tinha feito a pergunta na última live. Vou falar bem rapidinho aqui dessa pergunta, né? Que eu já fiquei devendo na última live, que a pessoa tinha colocado assim: e quando o seu parceiro não quer cumprir o propósito com você, separa, né? A pessoa até colocou uma risadinha assim, mas não tem como a gente falar, né, gente, para vocês, fica junto, separa, né? Isso não cabe a nós. Só que a gente quis usar essa pergunta como esse alerta, né? Será que nesse momento que eu estou conhecendo a pessoa, será que eu já vejo indícios de coisas que eu não gostaria de ter no meu parceiro, naquela pessoa que vai estar comigo para o resto da minha vida? Porque talvez essa pessoa antes ela já não queria cumprir o propósito e aí, né, o outro achou não, depois que casar e as coisas vai ficar melhor, a gente vai firmar na igreja, e vai dar tudo certo. Gente, se não tá firme na igreja agora, entendeu? Casamento não é garantia de que vai ficar firme depois, não.
Então, ou, né, eu também quero dizer para essa pessoa, não sei quem foi que fez essa pergunta, talvez, eu não sei quem fez de verdade, mas talvez fosse interessante você levar isso para a sua liderança, se você faz parte da Sara Nossa Terra. Se você não faz, pode procurar algum de nós aqui para conversar sobre isso, porque existem muitos casos de pessoas que oravam pelo seu cônjuge para se converter, para trabalhar na obra de Deus, e Deus também fez o milagre. Então, eu acho que, né, talvez possa ser a intercessão que traga essa pessoa para cumprir o propósito junto com você. Você ter uma, como a Samara tinha falado antes, né? Ser exemplo quando a Rayane Webber estava na live, ser exemplo para que assim essa pessoa ela seja ganhada para Deus, seja ganhada de novo para o propósito. Talvez ela se decepcionou na igreja, a gente não sabe. Então pode ser um infinito aí de fatores. Então procura a sua liderança para você ver direitinho, que eu sei que, né, o que a sua liderança puder fazer para te ajudar, ela vai fazer. O que você ia falar aí, Thiago? Ixi, tanta coisa. Vou passar para ela aqui. Mas assim, é igual a Aline falou, o divórcio, ele começa no namoro, na oração. Quando você vê os sinais e você atropela os sinais que são dados, o divórcio começa aí. Então é importante você ter essa atenção, né, em cima das coisas que acontecem no seu relacionamento e preparar para que você viva o melhor. Para falar de maneira resumida, Aline, aquilo lá que você tinha dito, quem no fundo não tem certeza vai acabar ficando, né? Essa pessoa vai acabar se afundando na incerteza no futuro, né? Porque ela justamente vai entrar nessa situação que você estava comentando aí. A pessoa não sabe se ela fica, ela não sabe se ela continua investindo, se ela não sabe se separa, porque não está vendo a correspondência da outra pessoa. E é muito importante também em cima disso, que às vezes se torna assunto polêmicos, né? Dentro disso que a gente está conversando, mas a gente tem que saber também o que o outro está disposto a fazer. Porque não adianta também a mulher ficar lá, tá com o marido lá dentro de casa, que não sei o quê, mas tá lá orando, fazendo um monte de coisa, e o marido não tá nem aí, ele não tá disposto a pagar preço nenhum, ele não tá disposto a mudar em nada, ele não tá disposto a acompanhar em nada, ele quer viver dentro de um casamento só o mundo dele, uma vida sem Deus, uma vida lá isolada, uma vida que ele chega em casa, ele deita no sofá, ele vive a vida dele. Como é que vai ficar isso daí, né? Então, assim, justamente você tem que procurar, primeiro, o direcionamento de Deus para avaliar isso, né, o direcionamento do seu líder e, ao mesmo tempo, também se posicionar de maneira firme, né? Porque, às vezes, a gente vê muitas mulheres que ficam reféns de situações assim e que isso é muito forte porque acaba destruindo o emocional de uma mulher e a mulher, a partir do momento que ela não quer mais, nada vai fazer ela voltar atrás. A partir do momento que perdeu a admiração ali dentro, já era. Então, assim, é muito importante. Por que a gente está falando isso? Não é para assustar ninguém, mas é para você decidir bem, para você escolher certo, para você ter noção da escolha que você está fazendo. Porque muita gente vai na emoção e depois vai ficar emocionado com o coração machucado, né? Vai ficar com o coração quebrado. Né? Tiago, deixa eu te fazer uma pergunta, mano. Você tem apanhado da Samara em casa? Eu sou um docinho. Olha só, isso aqui, ó, é a paciência em pessoa. É a paciência em pessoa, sério. É a pura verdade. É a pura verdade, é a paciência em pessoa. Às vezes eu tenho que dar uma sacudida assim e falar, vamos, minha filha, vamos. Porque Tô senão muito não sai. tranquilo. Senão o negócio não vai, entendeu? Nem brigas de amor. Vocês querem falar mais alguma coisa a respeito, né, das crises, da separação? Uma outra coisa também que eu vejo muito acontecer é que tem cônjuge que fica se escorando no outro. Por exemplo, minha esposa não quer ser líder, minha esposa não quer orar e tal. Aí o outro, né, também não faz, também não ora, também não busca. E aí fica com essa desculpa de que no dia que meu cônjuge vir, aí vai dar certo, a gente vai conseguir fazer junto. Não fique esperando, sabe? Você está casado, mas a salvação ainda continua sendo individual. Então, não fica usando, né, o seu cônjuge como uma desculpa para você não cumprir o propósito, para você não buscar em Deus, para você não fazer as coisas. Porque se você quer trazer o seu cônjuge para a missão, para o propósito, você parado, você não vai conseguir fazer isso nunca.
Aqui é na palavra, hein? Olha lá o que a Bíblia diz sobre isso aqui, ó. 1 Coríntios 7:12. 1 Coríntios 7:12. Vai lá. Aos outros digo eu mesmo e não o Senhor. Se o homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã e ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. Que se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristã e ele concorda em continuar vivendo com ela, que ela não se divorcie dele. Pois Deus aceita o homem que não é cristão por ele estar unido com a sua esposa cristã, e aceita a mulher que não é cristã por ela estar unida com o seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus, mas, sendo assim, eles pertencem. Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie, então se vá. Então se vai, em outras palavras. Como o Tiago diz, né? 1 Coríntios 7, gente. 1 Coríntios 7:12. Como o Tiago diz, né? Eu te entrego, então. Receba. Ei, ô Paulinho. Nesse caso, marido cristão e esposa cristão, como é que você pode ter certeza de que não vai salvar o seu marido? E você, marido cristão, como é que você pode ter a certeza de que não vai salvar a sua esposa? Existe perdão para o divorciado? Diz aí, Thiago. Paz, deixa eu te falar uma coisa antes para entrar nesse assunto aí. Eu quero voltar lá naquele tópico que a Aline falou, da questão do adultério, né? Ela tinha comentado do divórcio mediante o adultério. E é interessante a gente também olhar o adultério numa questão ampla e espiritual. Porque a partir do momento que o homem ele tem um propósito e ele, junto com essa mulher, se uniu dentro de um propósito, e no meio do caminho ele encontra um outro propósito, ele está adulterando aquilo que ele um dia escolheu. Então, às vezes as pessoas pensam assim, mas a Bíblia está falando que é só em caso de adultério. Não, entenda uma coisa, né? Adultério não é só chifre, não. Adultério não é só o adultério que a gente pensa da questão humana, da relação humana, mas também é você entender, ter uma visão profunda e espiritual de quando você está adulterando o acordo com que você fez a partir do momento, a aliança que você fez, não porque você assinou um papel, mas uma aliança de coração, uma aliança de palavras, uma aliança espiritual de falar, eu estarei andando contigo na mesma direção. Então é importante a gente enxergar de uma maneira mais profunda essa questão do adultério, né? E aí, voltando para essa... Voltando para a pergunta polêmica do Paulinho, nós vamos entrar no nosso bloco de perguntas que fala a respeito de dicas de como ter um casamento saudável para que você nem reflita e nem pense no posicionamento de separar, porque é uma coisa totalmente antibíblica. Peraí, deixa eu só abrir um parênteses. Paulinho, você viu, né? Ela não vai deixar eu responder, porque ela sabe que eu sou polêmico. E aí tá no Instagram dela. Isso mesmo, gente. Eu quero falar com vocês. Mas rapidinho, amor, só a última coisa que eu vou falar. É melhor ser feliz do que estar com a razão. Eu vou deixar ela falar agora. Eu vou deixar ela falar, porque eu prefiro ser feliz. Eu prefiro ser feliz. Eu quero falar algumas dicas, alguns direcionamentos práticos a respeito do casamento. Algumas coisas que você pode colocar em prática que são simples e que faz com que seu casamento continue firmado na rocha, continue baseado na palavra de Deus. A primeira coisa que nós queremos aconselhar e direcionar vocês nessa noite é que quando você estiver conversando, ou até mesmo isso acontece em situações de discussão, não traga erros do passado para o presente. Os erros do passado, o nome já diz, precisam ficar no passado. Só que para os erros do passado ficarem no passado, é preciso também ter arrependimento e mudança de atitude. Então, se você está numa situação onde sempre você traz o passado à tona, significa que você não liberou perdão. E se você não liberou perdão, você sempre vai ressentir, você sempre vai sentir novamente. Perdão é uma decisão, né, queridos? Perdão é uma decisão e é um direcionamento na palavra de Deus. Então, você precisa resolver essa situação. Quando você não conseguir resolver com o seu cônjuge, você precisa trazer uma terceira pessoa que é neutra, seja o seu líder, seja o seu pastor, seja um terapeuta, para que você trabalhe isso dentro de você e com o seu cônjuge. Outra situação que eu quero trazer à tona a respeito disso é: não tome decisões na hora da raiva.
Todo mundo que é verdade. casado sabe que a hora da raiva chega e chega com muita frequência. Então não tome atitudes. Cuidado com o que você vai falar na hora da raiva. Porque aquilo que você fala da boca para fora, muitas vezes o outro ouve do coração para dentro. Deixa eu só fazer um adendo. Homens aí, aquilo que você fala de cabeça quente, depois você vai ter que desfazer de cabeça fria. Frase do Bispo Lucas. Isso mesmo. E eu gosto de fazer um comparativo. Demora pra acontecer, viu? Eu gosto E de às fazer um vezes demora pra comparativo, é acontecer. igual a água quando está fervendo. Quando a água está fervendo, você não consegue ver o seu reflexo nela, só quando ela está calma, né? Então, da mesma forma, quando você está fervendo de raiva, você não consegue ver realmente a realidade, a verdade das coisas que aconteceram. Então, precisa ficar brando, precisa ficar calmo antes de tomar alguma decisão. Porque você vai acabar ferindo o outro. E as maiores feridas são criadas pelas pessoas que nós amamos. Então, você esposo, você esposa, vocês têm que ter responsabilidade no papel que vocês têm dentro da sua casa. Porque vocês têm um papel muito grande de ferir ou curar a pessoa com quem você convive. E outra coisa que eu quero falar, sempre incentive, elogie, fale coisas boas a respeito da pessoa com quem você está se casando. Bem porque você e essa pessoa são um. Aquilo que você identifica no outro é um reflexo das suas próprias qualidades e defeitos. Então, quando você quer apontar, muitas vezes você está fazendo uma confissão daquilo que você precisa melhorar. Então, você tem que identificar isso. Ao invés de falar assim, nossa, amor, você tá desleixada nessa quarentena, não penteou nenhum cabelo, não sei o quê. Você pode falar assim, amor, eu gosto de te ver dessa forma, eu gosto que você faça dessa forma. Existe uma forma diferente. Às vezes a pessoa não fica com raiva do que foi falado, mas da forma que foi falado. Então isso precisa ser trabalhado. Amém, gente? Dê um amém aí se você tá entendendo essas dicas. E para mim, uma das coisas principais, honre os compromissos que você faz. Honre aquilo que a aliança que você fez. Amém? Façam acordos, como a Aline falou. Acordos são extremamente importantes. E que vocês sejam fiéis ao acordo. Que vocês cumpram. A partir de hoje a gente quer fazer dessa forma. Eu não gosto dessa forma que você faz. Então, a partir de hoje, esposo e esposa vão fazer um acordo. Vão honrar um acordo. Homem e mulher de Deus cumprem a aliança que fazem, cumprem os acordos que fazem, amém? Nós já estamos quase encerrando, né? E antes disso, eu quero falar, a pessoa mais sábia do relacionamento é aquela que cede primeiro e é aquela que perdoa primeiro. Amém, gente? Tem algumas perguntas que nós queremos passar. Uma das perguntas que foi muito frequente eu posso me relacionar com pessoas de outra denominação? Eu posso me relacionar com alguém que não está no mesmo ministério que eu? Eu posso me relacionar com alguém, se eu sou líder, eu posso me relacionar com alguém que não quer ser líder? Querido, dizendo a respeito da palavra de Deus, todas as coisas te são lícitas. Ninguém te proíbe de nada, ninguém decide nada por você. Mas você até onde o seu propósito, o seu ministério, até onde o seu sonho de ser um líder, de ser um pastor e uma pastora é importante para você. Porque se for realmente importante você amar isso mais do que tudo na sua vida, você vai querer alguém que ame tão quanto você. Gente, rapidinho, tem umas perguntas que o pessoal mandou aqui por agora também, que a gente tinha feito antes. Eu quero pontuar bem rápido, só dar a resposta mesmo, e aí eu passo para vocês poderem falar aí, tá bom, Paulinho e Aline? Rapidinho, só para eu poder atender aqui umas demandas que eu tinha falado no início para o pessoal tá perguntando também. Tem algumas perguntas que são repetidas, a gente falou nas outras lives, não tem como a gente falar agora, mas tem algumas outras que eu quero rapidinho trabalhar aqui. Perguntaram, né? Um relacionamento de pessoas de denominações diferentes, falando de uma questão de... Então, assim, falando de uma questão mais específica, né? Pessoas de denominações diferentes. Então, quando a gente fala disso, é interessante você avaliar justamente a questão do julgo desigual, que diz no livro de Coríntios, se eu não me engano, também fala sobre isso, né? Então, você tem que avaliar, porque quando a gente fala para quem é cristão aqui, está escutando a live, quando a gente fala de igrejas, tem igrejas que tem o mesmo, segue a mesma palavra, segue o mesmo Deus, só que a visão é diferente.
E às vezes isso pode ser um empecilho no teu casamento, porque você já vai ter várias discussões, várias questões para serem ajustadas, e essa vai ser só mais uma que vai te atrapalhar. E aí a outra pergunta também que fizeram foi, e quando uma pessoa, ela se mostra uma pessoa no namoro, e quando se casa, ela se transforma em outra? Aí eu trago uma máxima para vocês. Para quem está, né, na vida com Deus, para quem está em Deus, dentro de igreja, a sua primeira questão que você tem que ver é quem é essa pessoa no altar. Se você vê que é uma pessoa dentro da igreja, que ela é fria, que ela se finge ser alguma coisa, mas ela não é nada, ela não tem frutos, ou seja, os frutos eles são os resultados. Como diz no livro de Tiago, você tem fé, então me mostra as suas obras. Então, se aquela pessoa ela está em Deus, ela tem que mostrar resultados que ela está em Deus. Se ela não mostra esses resultados, não caia na falácia. Conversa é uma coisa, tá? Uma coisa é conversa, outra coisa são resultados. São coisas totalmente diferentes, tá? Aí perguntaram também sobre um autoconhecimento dentro do casamento. É você saber quem você é e seu papel, que já foi falado, tá? Se sua líder já te deu uma dica, tá, não entendi essa aqui, pula. Ter critérios, a melhor forma de saber se a pessoa é certa. Enfim, questão de critérios, gente, eu falei que ia ser bate pronto aqui, né? Jogo rápido, tá? Então, essas questões de ter critério, quando a gente fala, as pessoas têm muita dúvida disso. Ah, ser líder é um critério para o relacionamento? Olha só, como um líder, eu vou te falar que para aqueles que querem ter e enxergar numa pessoa caráter, resultado, fruto e vida com Deus, ele é um critério, tá? Ser líder é um critério. Por quê? Porque não é qualquer um que vira líder. É uma pessoa que está mais apaixonada, é uma pessoa que está querendo ser mais responsável, é uma pessoa que está querendo, de fato, ter uma aliança maior e uma pessoa, de fato, que está querendo ter um compromisso maior. Então, para mim, para aqueles que querem viver uma vida de liderança, ser líder tem que ser um critério sempre. Porque a liderança mostra que aquela pessoa ela se compromete com algo muito maior do que ela. Então será mais fácil ela se comprometer dentro do casamento. Amém. Muita gente. Aline, você quer falar mais alguma coisa para finalizar, agora que o tempo está acabando? Paulinho? Como eu tinha, né, falado nas outras lives, gente, esse assunto de relacionamento é muito amplo, então não vai ter como a gente, né, abranger tudo, mas a gente percebe que muitas pessoas ainda estão naquela, né? Como é que eu sei que é a pessoa certa, né? Gente, a gente já falou várias vezes, teve live sobre isso ontem, né? A pessoa certa você vai escolher de acordo com aquilo que você sonha para o seu futuro, né? Como o Thiago até colocou aqui. Então é uma escolha. Vocês têm que, quero deixar claro isso, né, para vocês, que vai ser uma escolha de vocês e o resultado, né, vai vir dessa escolha. Pode ser bom ou pode ser ruim. E aí por isso que você precisa de sabedoria da palavra de Deus e de intimidade com Deus para conseguir fazer essa escolha. Aline, só te perguntar aqui rapidinho, você ou o Paulinho responde, rapidão, Paulinho. Eu consegui ler aqui a pergunta que fizeram. Tá falando assim, se uma pessoa, se o líder já falou para uma pessoa, olha, por que você não olha fulano? Já deu uma dica, né? Já deu uma dica para a pessoa. E a pessoa olha e fala assim, nada a ver. O que vocês aconselham sobre isso? Quando o líder já dá sinais, já mostra. Ó, tem 1 minuto aqui para acabar. Eu já vi. Então você só dá uma resposta assim, bate pronto e já vai para o que você ia falar. Eu já vi muito nada a ver ser alguma coisa assim, entendeu? Então não tem como eu afirmar, porque eu não sei quem é as pessoas, né? Mas assim, se o seu líder sei lá, aquela pessoa é interessante, você não é obrigada a ficar com a pessoa, mas talvez o seu líder tá vendo algo que você não é seu líder. Exatamente, porém, né? pensar Mas talvez sobre aquilo, né? Avaliar sobre aquilo. Isso, talvez sua liderança tá. E as pessoas têm que entender o negócio. O sucesso do nosso discípulo é o nosso sucesso. Então a gente não vai dar uma coisa assim do tipo, aquela dali. Não. A gente vai dar uma direção para você crescer, para você ser o máximo, entendeu? Para você ir para frente, avançar, crescer, entendeu? Amém. Mas é pessoal, gente. Não é obrigado vocês escolherem a pessoa que o líder de vocês achou interessante. Não existe isso, né? Mas às vezes a sua liderança tá vendo alguém que combina com você, mas você não consegue perceber ainda. Então, você vai conhecer, vai ter ali, né, uma convivência dentro da santidade, em nome de Jesus, que aí você vai saber se você gosta, se você não gosta, e aí vai. Sábado, nós teremos uma continuação desse assunto na live que o Arena Jovem vai fazer
no YouTube. Então, vocês acompanhem também esse assunto lá no YouTube, né? No Insta do Arena Jovem. E nós estamos encerrando agora, nós só temos Pessoal, 15 segundos. tira uma foto aí, tira o print da tela, marca o Paulinho, a Aline, marca a gente e compartilha. Aí. Manda a sua pergunta depois no privado para a gente responder para você. Obrigada, boa noite. Valeu, galera. Até mais. Valeu.